Hoje é dia 18 de abril do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui, pelas ondas milagrosas da Rádio Mundial, nós falamos sobre saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como médico, nós conduzimos o destino de nossa clínica de dor dos transtornos musculoesqueléticos. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, queimação, peso, dormência, cãibras, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Cerca de 80% de todas as dores do planeta decorrem dos transtornos musculoesqueléticos. E destes 80%, mais de 90% dos transtornos musculoesqueléticos são adquiridos. Ou seja, o que isso significa? Que você não nasceu com esse problema. Você criou esse problema. Você criou esse mal. Você fez acontecer o transtorno musculoesquelético, maltratando articulações, esmagando raízes nervosas, pinçando, entendeu? E aí aparecem os dois sintomas com maior acento nos transtornos musculoesqueléticos, que são a dor e a incapacidade física progressiva. E o que você faz de ruim para o nosso esqueleto? O nosso sistema musculoesquelético parece muito forte. Os ossos são muito rígidos e tal. Mas podem ter certeza, nós somos verdadeiramente muito frágeis. E o nosso esqueleto é completamente vulnerável a traumas, microtraumas, obesidade, impactos, insuficiência muscular, tensões emocionais, entendeu? Tudo isso causa uma deformação nos eixos do nosso sistema musculoesquelético. A grosso modo, eu diria que nós temos um eixo dos ombros, que é horizontal. Ele não é inclinado para a direita nem para a esquerda. Não, ele tem que ser horizontal. Nós temos outro eixo horizontal, que é o eixo da bacia. Depois nós temos um eixo vertical, que é o eixo da cabeça-pescoço. Depois nós temos outro eixo vertical, que é da coluna torácica lombar. Depois nós temos dois eixos verticais, que são dos membros inferiores, e dois eixos dos membros superiores. Os males que nós causamos ao nosso esqueleto deformam o nosso esqueleto, alteram o alinhamento desses eixos. Então, essa alteração, esse desalinhamento do esqueleto, e muitas vezes ele sofre um achatamento por mau uso desse esqueleto, por ação da força da gravidade, causam desgastes articulares, degeneração de cartilagens articulares, formando um quadro clínico chamado artrose. A artrose não é uma bactéria que está causando esse mal.
Artrose é uma alteração degenerativa que ocorre por excesso de carga. Entenderam? E essa artrose, também ela por si só, acaba deformando mais ainda o esqueleto. E, por consequência, pode pinçar raízes nervosas que saem do eixo principal da coluna, dando dores que são as nevralgias. E essas nevralgias são frequentemente nevralgias por compressão mecânica. Entendeu? Grande parte dos tratamentos de coluna vertebral, de dor nas costas, grande parte desse quadro clínico de dor nas costas, ele tem por objetivo descompressão e alinhamento e alongamento do eixo vertebral e dos demais eixos do esqueleto. É isso que praticamos em nossa clínica, entende? Nós visamos um tratamento que é holístico, ou seja, não adianta uma pessoa vir à nossa clínica e dizer assim, eu tenho uma dor no joelho esquerdo e eu vou me preocupar no tratamento do joelho esquerdo. Claro que esse é meu foco principal, mas eu não vou desprezar outros focos. Por que esse joelho está doendo? Ele pode estar doendo por um desalinhamento da perna, do membro inferior. Pode estar sendo maltratado por uma inclinação da bacia, que sofreu um trauma. E a bacia forma uma báscula, um desnível. Entende? Toda vez que a bacia sofre um desnível, ela desalinha as pernas também, entende? Ou seja, uma perna fica mais curta que a outra. Veja bem, existem dois tipos de encurtamento dos membros inferiores. Pode ser um encurtamento real, efetivo, objetivo, na acepção dessa palavra. Por exemplo, se um fêmur cresceu menos que o outro, ele é mais curto. Então, essa perna, esse membro inferior, será mais curto que o outro lado. Entenderam? Mas, se a bacia sofre uma báscula, as pernas continuam com o mesmo comprimento, mas elas têm aparentemente um encurtamento. O lado que sobe da bacia encurta essa perna, ou seja, falta perna para alcançar o chão. Entendeu? Esse encurtamento é aparente, diferente do encurtamento real. Então veja você, no encurtamento real, um osso mais curto que o outro, por N situações, entende? Por trauma, por um problema genético, um osso cresceu mais que o outro, entendeu? Mesmo por uma escoliose, às vezes. O que é escoliose? É um desvio do eixo da coluna. A escoliose torna uma metade do seu tronco mais pesada que a outra. E essa carga a mais que você carrega numa metade, frequentemente é causa de problema de quadril e de joelho e até do tornozelo ou dos pés. Entende? Às vezes a pessoa tem uma queixa de dor no pé que tem a ver com a bacia lá em cima. Não tem nada a ver com o pé. A dor aqui no pé é uma simples decorrência, uma simples consequência, entendeu? Então, muitas vezes também, as dores do sistema musculoesquelético, elas são irradiadas, entende? Nós sempre dizemos aqui, e falamos sobre a dor ciática, né? A dor ciática, muita gente conhece esse termo. É uma dor da região lombar irradiada para uma ou outra perna, às vezes para a região glútea, às vezes para a região da virilha, da região inguinal, às vezes até para a região anterior.
entende? Baixa, do abdômen baixo. Enfim. E às vezes pode ser uma dor que a gente chama referida. Tá? Muitas vezes o indivíduo tem uma dor na panturrilha, que é a tal batata da perna, mas na verdade não tem nada de problema nesse local. A dor vem lá de cima, mas ela se manifesta referida à panturrilha, por exemplo. Entendeu? Então, a perspicácia médica, o raciocínio médico, é a coisa mais importante para chegar ao diagnóstico. Porque o médico vai encontrar, para chegar a esse diagnóstico, muitos obstáculos. Entende? Muitos obstáculos enganosos. Entende? Ele pode ser enganado pelo local onde o paciente aponta a dor. Entende? Por exemplo. Entendeu? Então, se há doença ou doente, a presença médica é obrigatória. O médico é formado e informado à luz da ciência. Mas também eu sempre digo, a ciência não é infalível. E a medicina é uma ciência. É a ciência médica. E também a medicina é uma ciência de possibilidades e não de certezas. Então, o diagnóstico médico é sujeito a erros ou falsas interpretações. Mas é abominável o erro médico. Muitas vezes as consequências de um erro médico são desastrosas, entendeu? Então eu digo sempre, todos podem errar, menos o médico. Entende? Menos o médico. É inconcebível, é abominável um médico errar com prejuízo para o seu paciente, para o seu doente. Entendeu? E de vez em quando, né? Isso é um prato cheio para a mídia, né? Olha, entendeu? Sofreu um problema por erro médico, entendeu? Teve uma complicação absurda por erro médico, né? Esse médico é submetido a um julgamento pelo Conselho Disciplinar, pelo Conselho Regional de Medicina, enfim, ele vai sofrer consequências que vão avaliar até que ponto o erro for por incompetência, por falha de raciocínio, por engano, entendeu? Ou foi um erro factível de ser cometido pela própria natureza do diagnóstico. Entende? Entenderam? Eu já atendi pacientes com dor nas costas que vieram ao meu consultório de ortopedista que estavam com pneumonia. Entenderam? E passaram em outro serviço médico que foi indicado fisioterapia. Entende? Então, é preciso, entende? Muito cuidado. O médico, para afirmar um diagnóstico de certeza, ele precisa de uma capacidade incrível de talento médico, de competência médica, entendeu? Porque é em cima do diagnóstico que vai decorrer a coisa mais importante, que é o tratamento médico. E em cima do diagnóstico, o médico pode formular aquilo que o doente mais quer ouvir, que é o quê? O prognóstico dessa doença. Entendeu? Toda hora eu ouço. Eu tenho uma dor terrível na lombar, eu estou muito preocupado. Eu não sei o que é. Entende? Eu não sei o que é. Me preocupa muito. Eu estou apavorado. Entende? Então cria-se uma fobia, né? Sobre, às vezes, um problema que é apenas desconforto, mas não tem grandes perigos. Não vai levar o doente a óbito, entende? Mas toda dor, ela é importante. E a dor pode ser a coisa mais banal possível.
mas também pode ser a coisa mais grave possível. Vamos falar, por exemplo, da dor de cabeça. Não é? Muitos problemas de coluna cervical, da coluna do pescoço, causam dor de cabeça. Até aquelas rotuladas, às vezes, de enxaquecas. Entenderam? Então, uma dor de cabeça pode ser apenas tensional, uma tensão muscular da parede do crânio, por exemplo, da parede muscular. Entendeu? Mas uma dor de cabeça pode ser um problema de circulatório intracraniano, um derrame, um acidente vascular, entenderam? Um tumor, às vezes, vejam vocês, um tumor pode receber até o rótulo de benigno, em relação a outros tumores que recebem o rótulo de malignos. Em geral, os tumores malignos são tumores que dão as metástases, né? Eles se espalham pelo corpo, se reproduzindo em outras geografias do corpo. Pode se formar no cérebro e aparecer nos ossos, por exemplo. Entendeu? Mas até tumores benignos podem ser expansivos, eles podem ter crescimento. E muitas vezes eles são intrarraquídeos, eles estão dentro do canal vertebral, por exemplo. Então, apesar de rótulo de benigno, eles causam muito estrago, podendo até causar paralisias, entendeu? Se não forem acudidos a tempo, não é? A especialidade de coluna vertebral, nós começamos numa época em que não tinha ressonância magnética, não tinha tomografia computadorizada, tinha raio-x. Então, sempre, não é, o paciente, passando por uma consulta médica com transtorno musculoesquelético e dor lombar, por exemplo, o médico sempre pedia um raio-x. E era o que ele tinha. Ele tinha a história clínica que o doente contava, sobre os altos e baixos do seu quadro clínico, com mais dores ou menos dores, com localização da dor, com intensidade da dor, e um raio-x. Era isso que nós tínhamos para fazer o diagnóstico. Entende? Não era nada fácil. Não era nada fácil você conseguir um bom diagnóstico com isso. Hoje não. Hoje não. Hoje, com esses modernos sistemas de imagem, né, como a tomografia tridimensional, ressonância magnética, o EOS, que é um exame do panorama da coluna, enfim. Hoje o médico tem subsídios importantes para chegar a um diagnóstico o mais preciso possível e poder instituir o tratamento mais adequado, que é sempre, o médico tem sempre que escolher o tratamento mais simples, mais rápido e o mais barato possível, em prol do seu paciente. Entendeu? É da ética médica seguir essa trajetória. Entendeu? Então, com esses sistemas de diagnóstico por imagem, também tem ultrassom, tem cintilografia, tem uma série de exames. É o que eu digo, a medicina, ela evolui. É uma ciência sempre em franca evolução. O médico é um eterno buscador de conhecimento médico, que nunca está pronto, nunca está no final. Não. Cada dia ele busca mais conhecimento, além do próprio conhecimento que os próprios pacientes transmitem. Eu aprendi muito com meus doentes, sem dúvida. Entenderam? E o médico busca em congressos, pela internet, artigos, em palestras, conferências, entende?
Ele está sempre buscando mais e mais conhecimento médico. E assim mesmo, muitas vezes, o diagnóstico é muito difícil. Entende? É muito difícil. Mas, o que a gente segue uma linha em nossa clínica, veja vocês, é fazer uma boa história clínica. Tem que ouvir mesmo o paciente. E depois ainda indagar dele muitos aspectos que às vezes ele deixa de contar na história clínica e diz, puxa, é mesmo, eu me esqueci disso, entende? Eu tive um traumatismo no ano tal, sabe? Caí do cavalo, caí da moto, enfim. Então são aspectos que você tem que investigar com muita calma, entende? Não existe a consulta médica de 5 minutos, isso é uma fantasia, entendeu? Uma fantasia, não existe isso. Por mais simples que possa ser um diagnóstico, não tem como uma consulta médica ser muito rápida, entenderam? Então ela tem que ser muito bem investigada, a história clínica ela tem que ser rica, enriquecedora, porque ela é um ponto importante para estabelecer diagnóstico, entende? Depois vem os exames subsidiários. Exames de sangue, exames de imagem, dosagens, densitometria, enfim. Vários aparelhos, vários sistemas que vão ajudar o médico na busca do diagnóstico. Entenderam? Aí, firmado esse diagnóstico, o médico tem, então, com competência, talento, conhecimento médico, estabelecer um tratamento. E aí o paciente vai perguntar, muito bem, doutor, e o que eu posso esperar desse tratamento? Ah, ele quer saber isso, que é o quê? O prognóstico. Entende? Eu preciso dar um prognóstico. Entende? Ele quer saber quanto vai custar um tratamento, porque a medicina ela tem que ser comprada, entende? Não existe assistência médica gratuita. Se você conseguiu uma assistência médica gratuita, alguém pagou por você. Ou a Previdência pagou, ou o seu convênio médico pagou por ela, entendeu? Para acontecer um procedimento médico, isso vai gerar alguma despesa. E alguém tem que pagar por isso. É a nossa medicina desse nosso mundo ocidental do Brasil. Entende? Agora, em outros países muito evoluídos, muitas vezes a medicina é socializada. Então, nesses países, o doente é um problema do Estado. Entende? Sempre da previdência social. O médico atende e recebe da previdência, não do doente. Então, para o doente, a assistência médica é sempre gratuita. Entende? É um dever do Estado promover saúde, entende? Para o paciente. Então, além dele estar martirizado pela própria doença, ele vai ser penalizado pelo financeiro, porque os tratamentos, a medicina evolui, mas ela é muito cara para a maioria das pessoas, principalmente no Brasil. Entende? Então, a melhor medicina que existe é muito cara. Entende? Muitas vezes ela não está ao alcance de quem mais precisa dela. Mas olha, o meu horário aqui já terminou. Voa num instante. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho um consultório na Avenida Pacaembu, em São Paulo, no bairro do Pacaembu. Avenida Pacaembu, 1024, 1024. O telefone da minha clínica é 11, o código, 3661-4243. Quero desejar a todos vocês muita saúde. E só assim vocês poderão ser muito felizes. Muito obrigado. Até a próxima.